Bem-vindos ao estudo de introdução ao grego koiné. Lição 7. Essa lição é muito importante e que você tenha um caderno, que você tenha aí pelo menos duas canetas, né? Uma preta e outra vermelha, porque nessa lição eu vou dar algumas dicas da leitura do grego, de algumas coisas para você entender. É muito importante porque algumas coisas acontecem, algumas palavras se transformam no grego, etc. Então você vai ter um subsídio muito apurado, muito bom. Então copie, escreva, tá bom? E você vai crescer no conhecimento. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que têm dado like, que têm acessado o cursinho, né? Curso não, essa introdução ao grego, vamos dizer assim. Então vamos lá, nós vamos dar umas dicas importantes, né? Esta lição torna-se importante pelo fato de minimizar muitas dúvidas da leitura do grego koiné. Anote todas as informações em seu caderno e sempre que tiver um tempo, faça uma revisão, até que você compreenda as posições das letras e o motivo de certas palavras mudarem seus aspectos e suas regras. Então vamos lá. A posição da letra gama. Esta letra tem uma peculiaridade. Ela muda seu som quando algumas letras dentro de uma palavra lhe antecedem. Seu som fica muito parecido com o som de nosso N. Fica um som nasal, né? As letras que fazem ela mudar são o kappa, o gama, né? O ki e o x, né? Então você vai vendo por que ela muda o seu som como se fosse um som nasal. Então tem algumas palavrinhas aqui que eu anotei. Você já conhece essa palavra que eu já falei, que é âncora, né? Você observa que ela muda a palavra, ela tem um sonzinho, ela fica como um sonzinho, o gama, não vai ser angcura, não, é âncora, viu? Ela muda o seu sonzinho para o N. Elexo também, ela elenxo, né? Ela muda também a sua expressão, que significa, essa palavra significa prova ou convicção, tá? Ângelos, como eu já havia dito, acho que em algum vídeo anterior, que ela muda, né? Quando ela vem dois gamas, ou o kappa, ou o ki, ela vai mudando a sua forma, sua sonorização, fica meio que nasal, né? Elenque-se também. Então vá anotando, copie no seu caderno, vá escrevendo para você entender por que a posição da letra gama ela muda o seu som como se fosse o nosso N, tá? Então a posição da segunda letra é o sigma. Já falei isso em algum vídeo atrás também. A letra sigma tem sua determinada posição. Ela não muda de seu som, né? Já é diferente do gama, quando estão em suas posições. O fechado fica sempre no começo ou no meio das palavras, e o aberto fica sempre no final da palavra. Como em Cosmos, né? Você está vendo aí, o gamazinho no meio, ele fica fechadinho, é a mesma letra, só que ele fica aberto no final, sempre no final. Escotia, ele está no princípio da palavra aqui, na palavra escotia. Christos, né? Está no meio e no final, como na palavra cosmos. Você tem Pilatos, o nome de Pilatos, né? No final com sigma aberto, porque não importa se é um nome de animal, se é um nome se é um verbo, etc. Ele sempre vai ter o sigmazinho aberto no final. Apóstolos e filosofia. Então anote tudo, escreva isso no caderno. Não adianta você só assistir os vídeos e você não escrever, não fazer a sua parte. Aí depois você vai, pode até depois, mas não aprendi foi nada. Não, né? Porque o aprendizado é uma questão de prática, de técnica, de prática, de exercício, né? O sucesso é, como se diz o ditado, é o exercício praticado todos os dias, né? Aos pouquinhos. Então vai escrevendo, escreva tudo isso aqui no seu caderno, porque quando você precisar, tiver alguma dúvida, você pode ver aqui em dicas importantes do grego, tá? Aqui também as formas do não no grego. É importante que você atente para essa lição, porque o não, ele tem pelo menos quatro formas de se dizer não, de se escrever não no grego, né? Que é ou, hok, ox e me.
Na língua grega existem 4 formas de escrever a palavra não, como estão escritas acima. Você vai entender porque ela varia de grafia, né? Porque ela varia, mas é a mesma palavra. Simplesmente por essa regrinha aí, pode anotar no seu caderno, você pode dar uma pausa, anota isso aí. Então, esse primeiro, esse ou não, ele é usado antes de consoantes. Toda vez que houver uma consoante à frente dele, ele vai ser sempre usado o ômicron com o Y, né? Esse ok, não, ele é usado antes de vogais. O ox, que foi mais fecha como puxando um X, né? Ele é usado antes de aspirações ásperas, que é uma acentuação que você vai entender mais à frente um pouco. E esse não, que é o me, ele é usado mais uma forma de uma prevenção, talvez um não preventivo ou subjetivo. Ele não é muito usado no texto, né? Os 3 com ômicron são mais usados, tá bom? Então, quando você vê, você vai entender que é mesmo não precisa se preocupar. Por isso que eu digo, escreva, que você vai aprender, e você não vai se preocupar, porque ele num entrou o capa, no outro entrou o que, então você não vai se preocupar, porque você vai saber que tudo não, quando você vê o ômicron e o me, né, que é o não usado para leis morais. É só essa informação. Se você quiser algo mais profundo, eu iria fazer depois uma matéria, nesse mesmo curso aqui, mostrando vários livros, gramáticas, cursos, onde você pode se aprofundar, você pode, né? A nossa introduçãozinha aqui desses vídeos, simplesmente como eu já havia dito para vocês, é para atender a um grupo de irmãos, poucos irmãos, que me pediram, pastor, nos dê uma orientaçãozinha, só uma forcinha para a gente entender um pouquinho do grego. Então, não é nada de curso, como eu falei anteriormente, técnico, um curso profundo, não. Até porque eu estou aprendendo ainda o grego, estou estudando juntamente com vocês, estou aprendendo cada vez mais que eu faço uma aulazinha assim, eu aprendo mais ainda, tá bom? Junto com vocês. Então está aqui alguns textos, né? Para você ver que o sentido é o mesmo. Rolegeroton, não lhe diz. Hoc, acosintos logos, não ouvem as palavras. Você vê que ele é simplesmente porque no primeiro nós temos o lambda, né, aqui. Então é uma consoante, então você está vendo que nesse segundo aqui é uma vogal, então ele entra com capa, e tem uma aspiração ox-hots, não este, né? Você vê que porque tem uma aspiraçãozinha, esse acentozinho aí, ele entra com o que. Então são esses detalhezinhos que você, quando você for ler o texto do grego, por que mudou? Aí você vai entender por que mudaram as palavras, né? Do não, porque o não ele teve essa mudança. Então a palavra, como eu estou falando sobre não, é importante que se entenda como é que se lê ou se escreve a palavra sim, né? Que é a palavra afirmativa. Ela é nai. Não pense que aí, como eu falei, nunca confunda essa letrinha, né? Nu com um V. Ele é nai, tá bom? Para você não pensar que é vai. Não tem nada a ver. É um N, é um som de N. Nai. Sim, nai. Tá certo? Como está esse texto aqui. Legei Halton, nai, Kirio, surroidas, rotifiló, se. Então tá aqui. Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? Foi aquela frase célebre de Pedro, quando Jesus perguntou a ele se ele o amava. Ele não usou o verbo agapau, ele usa o verbo filo, né? Que é do amor filantrópico, né? Senhor, tu sabes, sim, sim, que é o nai, né? Leguei halton nai, quer dizer, tu sabes, ele disse, né? Sim, Senhor, Quírio, né? Sim, Senhor, tu sabes, roidais, tu conhece que eu, Filó, te amo. Então tá aí essa outra expressão também, né? Estou de prologos, rion, nai, ou. Então tá aqui essa frase embaixo, aquela frase bastante conhecida. Seja as suas palavras
Naí, naí, sim, sim, ou não, não. Então tá aí para você conhecer que as palavras elas mudam, né? A palavrinha não, ela muda. E um pouquinho de sim para você, quando você vê essa palavra naí, você saber que é um sim afirmativo, ok? Agora vamos lá. Aqui é rapidinho como identificar os artigos masculino, feminino e neutro. Você já viu, é o ômicron, né? O artigo masculino, que sempre vai aparecer. Para um feminino vai sempre aparecer o eta e o artigo neutro sempre o to. Então você vai identificar, você vai ver que toda vez que tiver um artigo masculino vai estar lá o ômicron e o feminino sempre vai ter o eta, como vamos mostrar nesse texto aqui agora para vocês. Pater, remon, oeitois ora nós, agiostento, tuonoma, su, eu tento em basileia sou, né? Que é aquela parte da oração do Pai Nosso que estás nos céus, né? Agiostente, santificado seja o seu nome, ou seja, santificado é o nome teu, que é su, né? E venha a nós, e Basileia sou, o reino teu, o teu reino. Então você viu aí, para você simplesmente identificar como que o grego é uma língua linda, maravilhosa e gostosa de se aprender, né? Veja aí que eu coloquei, os pronomes estão tudo em verdinho, né? E os artigos estão em vermelho. E você vai observar que eu tenho o artigo, o ômicron em cima, no artigo masculino. Você vê no meio que é o nome teu está um artigo neutro. E em Basileia, o reino, né? Está aí, Basileia, que seria o reinado, uma coisa, um nome meio que feminino, tá bom? Quando aparece aí o eta. Então vá anotando, isso é simplesmente são dicas para você anotar no seu caderno. Se vai fazer diferença no futuro, não sei, se vai lhe ajudar, não sei, mas você que é amante de grego, eu acredito que vai lhe ajudar um pouquinho a compreender algumas coisas que acontecem, essas dicas importantes. Outra dica é como acentuar palavras gregas, né? Tem umas regrinhas, por isso que eu não coloquei acentuações no princípio, para que você não se perdesse, se preocupasse muito com acentuações. Mas a regra é simples, acentue a antepenúltima sílaba somente com acento agudo. Antropos, tá vendo? Anote, escreva no seu caderno, como está aqui, não perca nada, escreva tudo certinho. Você vai entender que a sílaba, a antepenúltima sílaba, você pode acentuar com acento agudo. E a penúltima sílaba somente com acento agudo ou circunflexo, como está aqui na palavra ágape, né? E doulos, né? Doulos, vamos lá. Acentue a última sílaba com agudo, circunflexo ou grave. Adelfós, teu, em calego, né? Você está vendo aí? Essa partinha que eu coloquei em vermelho é onde entra as acentuações, para você identificar, tá bom? Mas se você quiser escrever toda a palavra em preto, numa caneta só em preto, não tem problema. Eu só coloquei aqui para você observar que não vai vir assim não no texto, no texto bíblico, não vai ter assim não. Como diz a história, não vai ter essa boquinha não. Lá vai estar tudo em preto. Eu estou fazendo só para você ver onde está as acentuações, tá ok? Aí você vai observando e você vai copiando no seu caderno, aprendendo. Então, está aqui essa observação que eu coloquei, né, por motivo de agilizarmos com rapidez o aprendizado nesta introdução ao grego, ocultamos os acentos das palavras anteriores para que o aluno tivesse maior tranquilidade no aprendizado. Mas a partir de agora utilizaremos as acentuações nas palavras. Então, nessa regra aqui, você vai conseguir fazer acentuações nas palavras, ok? E aqui você vai entender um pouquinho sobre pontuações. Como no português, o grego também tem pontuações. A única pontuação diferenciada é o ponto e vírgula, que representa o ponto de interrogação. Então, é a mesma coisa. Lá tem vírgula, lá tem ponto final, lá tem ponto acima. E a única diferença
Quando você vê um ponto e vírgula nos textos gregos, você vai ter que identificar e saber que é um ponto de interrogação, ok? Copie no seu caderno. Copie no seu caderno. Eu sei que você pode acessar quantas vezes quiser o YouTube para rever as aulas, mas isso não vai lhe dar o aprendizado necessário e que seria você escrevendo com a sua própria letra, com a sua própria grafia, porque você vai escrevendo, o cérebro vai filmando, vai condicionando. E quando você vê isso lá no texto grego, você vai lembrar na hora. Então não confunde também, eu coloquei aqui essa dica também importante, que é a dica 7. Não confundir o pronome da segunda pessoa no singular. És com a junção se. É muito sutil. Por isso que é importante que você observe. Olha só. Ei, certo? E ei. Ó, tá vendo aí como são as mesmas escritas, só porque tem a acentuaçãozinha em cima que dá o diferencial de si e es. Então, eu peguei um texto aqui para você ver a sutileza, para que você não... Diz por que repetiu a palavra? Não repetiu. Você tem que ver que existe a acentuação, é muito importante no texto grego, né? Ei, huios, ei, teu, ei, pé, iná, roi, litoi, rotoi, artoi, genontai, né? Aquela expressão que Satanás falou para Jesus. Se filho és, né? Estou aqui já traduzindo aqui diretamente, não vou colocar o texto em português para que você não fique mal acostumado, né? Então, se ei, que você está vendo é si, huios, filho, né? Rei tu, se filho és de Deus, transforma estas pedras, roi litoi, né? Que litos é pedra, roi litoi, como está em roi litoi, significa que são as pedras. Se filho és de Deus, ei huios, ei tu teu, ei perna, roi litoi, hautoi, artoi, que é pães, né? Genontai, quer dizer, transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas o texto mesmo que eu quis mostrar para você é a sutileza para você não confundir o pronome da segunda pessoa no singular, és, com a junção se. Veja que são tudo idênticas. O único detalhe é esse acento pequenininho, né, na palavra és. Então, eu creio que você pegou essa, anote direitinho. Escreva no seu caderno, para que você possa assim aprender, tá bom? Agora tente identificar o emprego de afirmação é e são, porque também são duas palavrinhas quase que parecidas, tá bom? Por isso que eu fiz questão de colocar essas dicas e é muito importante esta introdução, esta aula 7, posso chamar de aula, né? Esta aula 7, esse aprendizado daqui, para que você possa ler de novo, busque de novo, repita de novo. Toda vez que você for dar uma estudada, dá uma checada de novo para que você possa, de fato, ir aprendendo esses detalhes. Tente identificar o emprego de afirmação. Estim é, que é a afirmação, né? E você está aqui vendo já uma palavrinha ali, Iesus Christos estim, quer dizer, veja se você consegue identificar, Jesus Christus, estim, Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Theos pater estim. Theos pater estim. Deus Pai é. Pneumatus hagios estim. O Espírito Santo é. Então, veja bem, estim significa o emprego da confirmação é. E agora, ei sim. Você vê que o tal já não está aqui. O tal só está na afirmação. O tal ele desaparece aqui. Então, estim é. Agora, ei sim são. E o que são? Vamos lá. Hoi antropoi, ei sim. Os homens são. Hoi profetes, ei sim. Os profetas
são. E hoi apostoloi sim, os apóstolos são, ok? Então está aí para você aprender a distinguir estim de sim. Então, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Espero que esse cursinho, essa introdução ao grego tenha lhe ajudado de alguma forma você compreender. Mas para mim isso é muito importante quando você coloca e escreve dizendo eu estou aprendendo, eu aprendi. A gente fica satisfeito, a gente sabe que está gerando resultados positivos, tá bom? E se você quiser, nós temos também um blog, né? Você pode. Tem várias matérias bíblicas. Você que gosta de ver novidades, nós temos um blog. Você pode colocar Pastor Marcos Caetano, blog, né? Que vai aparecer lá. Ou então WordPress, né? WordPress, blog Pastor Marcos Caetano, que você vai acessar e você vai ver muito recurso que nós temos lá. E vai ser para mim, vai ser uma honra vocês se inscreverem lá, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e nos ajude na divulgação, dando um like, nos motivando a fazer mais essas aulas. É como eu disse a vocês, eu preparo essas aulas com carinho para um grupo muito pequeno, seleto de pessoas como eu que estamos aprendendo aqui, tentando aprender a ler o grego, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho. Deus abençoe a todos vocês.